Glória a Deus. Ludmila é bênção. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens. Queria que você abrisse lá em Provérbios, no capítulo 3. Queria ler o versículo 9. O Senhor é bom. E esse momento que é tão especial do nosso culto, o momento que nós vamos entregar ao Senhor aquilo que Ele tem feito chegar em nossas mãos. A palavra diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Sabe, irmãos, nós falamos muito bem sobre isso, nós somos muito bem ensinados sobre dízimos, sobre ofertas na nossa igreja. Eu creio que você já tem muita instrução aí, e muitas vezes o que nós precisamos mesmo é entrar na prática disso. Sabe, não a prática de maneira automática, mas que a gente considere aquilo que a palavra diz. E quando a palavra vai falar sobre dinheiro, sobre as primícias, sobre os nossos bens, ela fala sobre honra. Ela diz que essa entrega não pode ser feita de qualquer forma, ela precisa ser feita com toda a consideração. Honrar é considerar. Então, quando nós honramos ao Senhor, nós consideramos com todo zelo aquilo que nós estamos fazendo. Nós não fazemos de forma automática, nem mecânica, nós fazemos considerando o Senhor. Amém? Então eu queria que você avaliasse o seu coração, porque a Bíblia fala que quando nós vamos ofertar, algo será instruído da parte de Deus, uma instrução haverá no seu coração. Então, se você vai dizimar, a palavra já diz, esse percentual é 10% de todo o seu rendimento. Mas quanto às ofertas, há uma inspiração de Deus no nosso coração para fazer. Amém? Então examina aí o seu coração, ou separa os seus dízimos, e nós vamos orar por ele, consagrar ao Senhor, em nome de Jesus. Você que está aí na internet, você que está nos acompanhando pelo YouTube, apareceu aí para você o código QR Code, apareceu também o Pix da nossa igreja, que é o CNPJ, vocês já devem conhecer, mas caso não conheça, até mesmo no envelope tem uma numeração que está aqui, e aqui atrás também no telão está aparecendo para você, e você pode utilizar os meios eletrônicos para fazer, ou aqui, ou através do YouTube. Amém? Separaram? Então erga assim a sua mão e vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos, Pai, de com entendimento entregarmos ao Senhor aquilo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos. Fazemos isso com todo amor, com toda consideração ao Senhor, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Glória a Deus. Aleluia. A voz saiu grossa dessa vez, viu? E aí, vocês estão bem? Glória a Deus, que bênção, querido. Nós podemos estar aqui nessa noite cultuando ao nosso Deus. Podemos estar aqui em família, né? Família Verbo da Vida, nós fazemos parte dessa visão. E Deus nos deu essa oportunidade de nós estarmos aqui nessa noite. Quero dizer para você que nunca, em nenhuma hipótese, quando você sair da sua casa para vir à casa do Senhor, você vai voltar da mesma forma. Todas as vezes que você vier à igreja, você vai receber algo de Deus. Porque aqui nesse lugar existe uma unção coletiva, existe algo específico da parte de Deus que é liberado todas as vezes que nós estamos aqui reunidos. Amém? Então, se você tem questões que estão travadas, se você tem coisas que precisam ser resolvidas, o melhor lugar para você estar é aqui. Amém? Porque no momento em que a palavra está sendo ministrada, no momento em que os louvores estão sendo cantados, coisas estão sendo liberadas. Aleluia! Coisas estão sendo destravadas. Vai pegando aí, meu irmão. Aleluia. Amém? Obrigado, gente. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Eu queria falar com vocês hoje a respeito de uma premissa muito importante para nós que somos filhos de Deus, nascidos de novo. Nós devemos andar como Ele andou. Amém? Às vezes nós ficamos muito empolgados com aquilo que o Evangelho, com aquilo que o ministério pode nos oferecer no que diz respeito ao poder de Deus. E eu quero dizer para você que o poder de Deus ele é real, é que as coisas que nós vemos na palavra de Deus, como milagres, como sinais e prodígios, eles estão disponíveis para nós ainda hoje. Amém? Cristo nos deu uma grande comissão
Nós fazemos parte disso, e isso está disponível para nós hoje, amém? Abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Marcos, capítulo 16. A partir do versículo 17. Glória a Deus. Marcos 16. Essa folhinha fininha aqui dá um ano para encontrar, mas deu certo. Glória a Deus. Vocês encontraram? Esse tempo todo aí, né? Glória a Deus. A partir do versículo 17 diz o seguinte: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Amém? Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito que está sobre nós. Nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite para te adorar, para te cultuar, para dizer que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e que nós somos dependentes de Ti, ó Deus, dependentes da Tua presença. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, nos direciona naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, é isso que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus já ressuscitado, Jesus já com o corpo glorificado. Ele aparece aos seus discípulos, né? Algumas vezes, primeiro ele aparece para as duas mulheres, para Marta, e depois ele aparece para os seus discípulos algumas vezes. E quando ele está já para ascender ao céu, depois de 40 dias ali, que ele passa trazendo instruções, aparecendo ali para alguns dos seus discípulos, falando coisas específicas. Ele está ali na beira da praia e tem mais ou menos ali umas 500 pessoas. E a palavra de Deus diz que Jesus traz essa incumbência para a sua igreja. Amém? Essa incumbência de irmos por todo mundo e pregar o evangelho, isso não ficou somente lá para a igreja primitiva. Isso é para a igreja, amém? Você é a igreja? Pois essa incumbência cai sobre você. Amém? E Jesus, com toda a autoridade, ele pega todo o poder, e Mateus fala, ó, todo o poder é me dado nos céus e na terra. E Jesus pega esse poder e essa autoridade e ele outorga a sua igreja. Ele dá esse poder à sua igreja. E ele sobe. Amém? E o que é interessante, queridos, é que no ministério de Jesus, quando ele ainda estava aqui, ele começou, digamos assim, começou do nada. Amém? Jesus, a palavra de Deus mostra lá em Filipenses, no capítulo 2, que ele era homem. Amém? Às vezes a gente tem aquela impressão de que Jesus era já o Deus Todo-Poderoso, que tinha todo o poder aqui na terra, mas não era assim. Cristo teve que vir como homem. Amém? Era impossível que, se ele fosse Deus, seria impossível para nós acompanhar ele ou fazer o que ele fez, né, para que nós pudéssemos seguir o evangelho de fato. Ele teria que vir como homem. Ele era Deus, Filipenses diz, ó, de forma que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele era Deus e ele se fez homem. Amém? E quando ele se faz homem, ele começa a aprender, começa a estudar. Nós vemos que naquele tempo tinham os pergaminhos e Jesus estudava os pergaminhos, estudava as promessas que tinha a respeito dele. Jesus conhecia a palavra e Jesus orava. Amém? Jesus começa seu ministério ali, né, naquele casamento, transformando água em vinho. E ele começa a operar sinais e maravilhas, coisas sobrenaturais. A forma que Jesus agia e a forma que Jesus fazia as coisas era totalmente diferente daquilo que as pessoas faziam naquele tempo. Existiam os fariseus, os saduceus, existiam as autoridades daquele tempo, as autoridades espirituais, mas eles não tinham aquilo que Jesus tinha. Estava sobre Jesus uma unção. A Bíblia diz, como Deus ungiu a Jesus como Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus estava trazendo uma nova realidade para o seu povo.
E ali, queridos, Jesus começa a operar nos sinais e maravilhas, Jesus começa a fazer coisas sobrenaturais e ele começa a escolher discípulos. Pessoas começam a seguir Jesus, Jesus vai passando por alguns lugares e diz, segue-me, segue-me, segue-me. E algumas pessoas começam a seguir Jesus. A Bíblia diz que Jesus um dia passa a noite inteira orando. Amém? Diga, a noite inteira. Passa a noite inteira orando para escolher 12 discípulos. 12 homens que seriam responsáveis por levar aquilo que ele tinha trazido, a palavra de Deus. Não que os outros que andavam com ele, a Bíblia fala de 70 discípulos, né, que andavam com Jesus, que foram enviados, não que esses também não propagassem o evangelho, mas esses 12 apóstolos, esses 12 homens tinham a responsabilidade de levar essa palavra de uma forma mais intensa, mais específica. Jesus separou eles para o ministério, Jesus separou eles para uma tarefa mais específica, e Jesus começou a treinar aqueles 12 homens. Amém? Aqueles 12 homens começaram a ver como Jesus agia diante de enfermidades, como Jesus agia diante da própria morte, diante de pessoas que estavam diante da sociedade, né, naturalmente excluídas, os leprosos, que eles precisavam ficar fora da cidade. Eles observaram como Jesus fazia, ao invés de correr para longe, como muitas pessoas faziam quando se deparavam com um leproso, Jesus foi para perto. Jesus tinha uma palavra de autoridade. Aleluia. Mas tudo isso, queridos, que Jesus tinha, era porque ele tinha uma vida com Deus. Entenda, Jesus ele não estava aqui como Deus, literalmente no que diz respeito às suas atribuições de ser o Todo-Poderoso. Amém? Não estava com os atributos de Deus, onisciência, onipresença, onipotência. Ele era homem. E como homem, ele precisava buscar em Deus a direção, precisava buscar em Deus o poder, precisava buscar em Deus essa unção. De fato, ele era Deus. Amém? Mas ele não tinha as atribuições de Deus. Amém? Ficou claro isso, queridos? E os discípulos começam a aprender com Jesus. Eles começam a andar e ver como Jesus fazia. E é interessante que, certa vez, os discípulos perguntam, Senhor, como é que nós fazemos para orar? Eles perguntam a Jesus como eles deveriam orar. Porque eles entendem que o fato de Jesus orar leva ele para aquela condição de poder. Amém? Eles ficavam impressionados, queridos. Isso não é normal. Eles estavam ali pescando, Jesus ficou ali, estava resolvendo algumas coisas, e quando dá de madrugada ali, por volta da madrugada mesmo, tem uma tempestade, e lá se vê um cara por cima das águas. Você acha que isso é normal? Isso não é normal. Existia um poder específico sobre Jesus, ele andou sobre as águas. E Pedro, que creu naquilo que Jesus falou, também andou sobre as águas. Amém? Ou seja, Jesus começou a desenvolver o seu ministério, a fazer coisas sobrenaturais, e os seus apóstolos começaram a acompanhar ele. Tudo que Jesus fazia, os apóstolos faziam. Amém? Não no mesmo nível ainda, mas eles começaram a aprender a forma que Jesus agia. Certamente eles começaram a melhorar a vida de oração deles. Certamente eles começaram a melhorar, ainda a questão de jejum não, porque existiu ali uma discussão a respeito dos discípulos de João, né, que perguntou por que eles ainda não jejuavam. Jesus diz, olha, calma aí, podem eles jejuar, né, quando o noivo ainda está presente. Jesus disse, segura mais um pouquinho aí, mas vai chegar tempo que eles vão jejuar. Ou seja, teve tempos, queridos, que eles estavam dizendo, se você observar lá em Atos, você vê os discípulos jejuando, orando, buscando ao Senhor. Isso é para nós como igreja. Queridos, da mesma forma que aqueles apóstolos aprenderam com Jesus, nós precisamos aprender com Ele. Nós precisamos andar como Ele andou. Ele nos deu, querido, o parâmetro de vida, não somente para essas coisas espirituais, o que diz respeito aos dons de poder, aos dons de curar, mas também a um padrão de vida que Ele estabeleceu para nós. Amém? Ele traz um parâmetro, e eu quero ler com vocês, abra aí em Filipenses. Eu já citei esse texto, mas eu quero ler com vocês, Filipenses, capítulo 2. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu,
mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha só, o apóstolo Paulo está orientando aos filipenses que eles tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Queridos, se tem alguém que poderia ser arrogante, se tem alguém que poderia desejar o mal para o outro e fazer, era Jesus. Ele tinha poder para isso. Mas a palavra nos mostra que ele era humilde, ele se esvaziou da sua glória. E Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele era Deus. A continuação do texto. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém? Jesus Cristo tinha tudo para ser altivo, tinha tudo para ser aquele que poderia fazer alguma coisa, que muitos de nós às vezes fazemos, somos às vezes arrogantes, somos às vezes soberbos com alguma coisa, mas Jesus não tinha esse sentimento. E o apóstolo Paulo está orientando para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Ele aniquilou-se a si mesmo. Ele tomou a forma de servo e ele se fez semelhante aos homens. Às vezes, querido, na caminhada, a gente, por algum motivo, a gente acha que pode, se exaltar de alguma forma. A gente acha que tem o direito de alguma forma se mover ou falar alguma coisa que não está em concordância com isso que a palavra de Deus diz, mas a orientação que nós estamos tendo aqui na palavra de Deus é que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? E, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, Jesus também foi tentado, assim como nós, Jesus em tudo foi tentado. Você acha que Jesus não foi tentado também nessa parte? Da questão da soberba, da questão da altivez do coração. E tudo isso, queridos, ele venceu através de uma vida de oração. Amém? De uma vida de consagração a Deus. Esse é o parâmetro para nós. Amém? Nós temos que buscar viver uma vida de poder. Precisamos buscar os melhores dons. Nos esforçar para nos mover naquilo que Deus tem para nós. Isso não para nós mesmos sermos vistos. Amém? Não para nós mesmos sermos projetados para outras pessoas, não é esse o objetivo. Nós precisamos nos esforçar para poder nos mover nos dons, para alcançar as pessoas, para alcançar os perdidos, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas tudo isso, queridos, precisa ser para a glória de Deus. Precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E se nós devemos andar como Ele andou, nós precisamos praticar o que Ele praticou. Amém? Queridos, nós vemos quando Jesus foi preso, e ele estava ali com seus discípulos, e a palavra de Deus mostra que eles que chegaram lá e prenderam Jesus. E no período em que ele foi preso, até o período que ele foi crucificado, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi escarnecido. E a palavra de Deus mostra que ele, diante de toda aquela situação, ele não abriu a boca para reclamar. Ele estava diante daqueles que o acusavam, mas mesmo assim, ele não se defendeu. Amém? Ele estava diante de pessoas que estavam escarnecendo dele, mas mesmo assim, ele permaneceu calado. A palavra de Deus mostra quando ele estava pregado na cruz, as suas mãos já estavam pregadas, os seus pés. Ele já estava numa situação deplorável, porque tinha sido chicoteado com azarrou, que era um chicote, que tinha pelo menos ali 5 pontas, e nas pontas era amarrado osso e pedras. Aquelas chicotadas que eram dadas nas costas dele, tinham estraçalhado as suas costas, e ele estava na cruz, numa situação deplorável daquele. Ele olha para aquelas pessoas que estão sorrindo dele, que estão cuspindo nele, e que estão falando, mata ele, mata ele. Jesus olha e diz, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Que sentimento é esse, queridos? A ponto de estar numa situação como essa, e ao invés de querer revidar, porque se ele quisesse revidar, ele tinha uma série de anjos, uma quantidade enorme de anjos que estava à sua disposição. Se ele desse somente um comando, viriam anjos ali com espadas, ia simplesmente estraçalhar todo mundo que estava ali, queridos. Ele tinha poder para isso, mas ele não abriu a sua boca.
Ele estava convicto do seu propósito. E o que é interessante, queridos, é que Jesus amou. Numa situação como essa, as pessoas fazendo tudo isso para ele, ele continuou amando aquelas pessoas. E é isso que a palavra está dizendo, nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Infelizmente, queridos, às vezes nós buscamos os sinais, buscamos o mover do Espírito, isso é maravilhoso, precisamos buscar isso, mas nós não estamos buscando o padrão de Jesus no que diz respeito à vida dele, de consagração ao Senhor e na vida de amor. Viver em amor, querido, não é só dizer, eu amo, não é só ficar com palavras ou dar um abraço no irmão, não é isso. É muito fácil nós amarmos as pessoas que nos amam. É muito fácil nós estarmos bem com as pessoas que estão bem conosco. Mas quando você começa a ser perseguido por alguém, quando uma pessoa começa a falar mal de você, quando uma pessoa ela faz alguma coisa para te prejudicar, ela te rouba a tua empresa, ela faz alguma coisa para te tirar alguma coisa dos teus filhos, vem aquele sentimento de revolta, vem aquele sentimento que é natural nosso, aquela fúria por dentro, mas a palavra de Deus diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós precisamos perdoar, queridos, nós precisamos amar, nós precisamos nos submeter, e muitas vezes, queridos, nós precisamos ficar calados, amém? E é nisso, queridos, que vai superabundar, ou que vai crescer a glória de Deus sobre a nossa vida. Brasas serão manifestas sobre as nossas cabeças. O poder de Deus, queridos. Porque nós estamos andando como Ele andou. Amém? Cristo Jesus, queridos, Ele tem um padrão de vida para nós. E Ele quer que nós tenhamos o mesmo coração que Ele teve. Eu sei, queridos, que nós ainda estamos num processo de crescimento, nós somos homens, e a palavra de Deus diz que nós crescemos de glória em glória, até chegarmos à estatura do varão perfeito, mas, queridos, nós precisamos nos esforçar. Amém? Precisamos nos esforçar para nós não vivermos sempre nas mesmas coisas, sempre nos mesmos problemas, sempre com confusão com um, com confusão com o outro, sempre falando mal de um, falando mal de outro, sempre sendo aquela pessoa que fica leva e traz, que fica naquelas confusões. Amém? Existe, querido, um padrão de Deus para as nossas vidas. E esse padrão de Deus é para que nós possamos viver debaixo do poder e debaixo da unção. Nós não precisamos, querido, que coisas estejam bloqueando as nossas orações. Não precisamos que coisas estejam bloqueando a nossa vida com Deus. Nós precisamos simplesmente nos prostrar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer a Tua vontade. Eu não quero, Senhor, entrar por esse caminho errado, eu não quero fazer as coisas que te desagradam, mas eu me submeto à Tua vontade, me submeto à Tua presença. Senhor, eu estou aqui, Senhor, faz em mim o que o Senhor quer. Queridos, o padrão e o parâmetro para nós está aqui na palavra de Deus. E se você for ler a Bíblia, os evangelhos, as cartas, você vai ver de capa a capa que o propósito, que o objetivo é nós andarmos em amor. Todo o evangelho, toda a palavra de Deus está baseada naquilo que Jesus disse. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É disso que se trata, queridos. É de nós queremos nos submeter a viver aquilo que Deus tem para nós. Porque muitas vezes nós queremos viver aquilo que o Evangelho traz no que diz respeito à cura, libertação, ao poder, ao mover. Mas nós não estamos querendo nos submeter àquilo que a palavra diz no que diz respeito a essas coisas. Eu quero dizer para vocês, queridos, existe algo de Deus para você hoje. Amém? Eu quero dizer para você que muitas pessoas, queridos, eu falo isso pelo Espírito, muitas pessoas aqui estão presas em coisas, porque não estão querendo abrir o seu coração para andar em amor, de acordo com o que a palavra de Deus diz. E coisas estão sendo travadas. Amém? Coisas espirituais. Talvez você deseja, de fato, viver o ministério, viver o evangelho, você tem um coração reto diante de Deus, mas às vezes existe perdão que precisa ser liberado. Às vezes existem coisas que estão te aprisionando nessa situação. E eu quero dizer para você, libere o seu coração nessa noite. Libere o perdão para aquele que te ofendeu. Libere o seu coração e você vai ver Deus agir sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 11.
quando nós lemos Marcos 11, 23, nós vemos Jesus trazendo uma lição poderosíssima a respeito de oração. E ele diz, em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, tudo o que disser será feito. Amém? Essa é uma lição poderosa. Esse texto foi aquilo que tirou Kenneth Hagin de cima daquela cama, daquela condição. Mas o que é interessante, queridos, que no versículo seguinte, Jesus fala que se você não perdoar, Ele não vai te perdoar. Ou seja, existe um impedimento para a sua oração. Se a oração da fé, se ela não estiver dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu, sabe o que vai acontecer? Nada. Amém? Queridos, nós precisamos estar dentro dos parâmetros. Deus, Ele não trabalha com o achismo. Deus não trabalha com fulano disse isso, fulano disse aquilo. Deus trabalha com a sua palavra. Ele tem compromisso com a sua palavra e Ele vela sobre ela. Se nós andarmos de acordo com aquilo que Ele estabeleceu, seguindo os seus preceitos e parâmetros, queridos, Ele vai fazer na nossa vida. Não estou falando, querido, de legalismo, amém? Não estou falando de que, faça isso, faça aquilo, não é isso. Você tem o Espírito Santo e você tem a palavra. Leia a palavra, ande pelo Espírito, amém? Faça o rema, queridos. O rema é uma escola maravilhosa, vai te trazer a clareza a respeito de muitas coisas, queridos. A minha vida é uma vida antes e uma vida depois do rema. Isso não é propaganda não, queridos, é porque de fato, homens de Deus passam aqui por esse púlpito, ensinando a palavra de forma muito específica. Coisas que às vezes nós não conseguimos entender, já tem alguém que já estudou há muito tempo e vai trazer aquilo mastigado para nós. Amém, queridos? Então, nós precisamos nos submeter à palavra, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Aí sim, queridos, as coisas vão acontecer. Quer ver como isso funcionou? A palavra de Deus fala que o apóstolo Pedro e João, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, logo depois que Jesus morreu, João estava ali, né, pelo que nós lemos, João estava ali na crucificação, acompanhou todo o percurso, estava com Maria, mas todos os outros discípulos, eles se dispersaram, ficaram acompanhando de longe, eles de alguma forma se acovardaram. Jesus ressuscita, e Jesus traz uma palavra para ele, fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? E eles ficam lá esperando unânimes em oração. Estamos esperando a promessa que o Senhor nos fez. E eles perseveraram naquela promessa. E a palavra de Deus diz que certo dia veio como línguas repartidas sobre ele, um vento impetuoso, e aí encheu toda a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo. Queridos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, aqueles que eram covardes pararam de ser covardes imediatamente. Se tornaram homens cheios do Espírito. Cheios da graça. Eu vou dizer uma coisa para você, um homem cheio do Espírito Santo não tem medo de nada, queridos. Um homem cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade de Deus, ele vai em lugares em que as pessoas vão dizer, não vai lá, porque lá vão te matar. Ele diz, eu não estou nem aí. Se você vê o apóstolo Paulo, quando ele está perto de ir para Jerusalém, o profeta Ágabo chega e pega o cinto e se amarra e diz, olha, dessa forma que eu estou fazendo, vou fazer com você. E as pessoas começam a chorar e dizer, Paulo não vai. Paulo disse, olha, eu estou disposto não somente a ser preso, mas a morrer pelo Evangelho. Queridos, esses homens, eles estavam dispostos a morrer por essa causa. Você está disposto a morrer por essa causa? Que tipo de evangelho é que nós estamos vivendo, queridos? Será que é só um evangelho de assentimento mental? Que é só crer mesmo na cabeça, mas não há uma crença no coração? É só vir para a igreja, participar do culto, é uma coisa superficial, mas não há uma profundidade no evangelho, não há um amor verdadeiro por Deus a ponto de morrer por Ele? Será que é só isso? E queridos, aqueles homens, quando receberam o revestimento de poder, eles não estavam mais nem aí, eles estavam convictos, Deus está conosco e Deus vai fazer aquilo que disse que faria. Eles começaram a pregar o evangelho, a Bíblia diz que eles estavam ali, a hora nona, que é 3 horas da tarde, olha a hora que os caras estavam indo orar. Às vezes a gente não quer orar em nenhum momento, eles estavam seguindo para ir orar, 3 horas da tarde. E a palavra de Deus diz que eles estavam passando e tinha um cara ali que ele era coxo, ele era aleijado e foi assim um acidente que ele ficou aleijado. A Bíblia diz que ele era desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe. E aquele coitado passou a sua vida todinha naquela situação, pedindo esmola, pedia um, pedia outro, era escarnecido, era humilhado. Naquele tempo não tinha INSS, ou seja, não dava para se aposentar.
era um miserável, estava naquela situação de derrota, situação de miséria, uma situação desgraçada. Mas uma vez que aqueles homens cheios do Espírito Santo passaram perto dele, aqueles homens, eles tinham algo que a natureza, que naturalmente ninguém tinha, queridos. Que a ciência não tinha, porque a ciência do tempo era terrível, não era quase nada. Que aqueles homens ricos não podiam dar para aquele homem. Mas Pedro estava cheio da presença de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele homem pediu uma esmola e ele estava esperando receber alguma coisa. E Pedro disse, olha para nós, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, meu irmão, isso eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda, aleluia. Eu penso, queridos, que no momento em que Pedro falou aquelas palavras, debaixo da unção do Espírito, aquele aleijado olhou para ele, olhou para suas pernas e não entendeu nada. Porque a Bíblia diz que Pedro foi lá e pegou ele pela mão e levantou ele. Eu acredito que quando Pedro pegou ele pela mão e levantou ele, os ossos das suas pernas que eram desconjuntados começaram a se alinhar. Os nervos, os tendões começaram a ficar perfeitos. E a palavra de Deus diz que aquele homem levantou e entrou gritando e saltando no templo e dando glória a Deus. Aleluia, o homem, uma mulher cheio da autoridade do Espírito Santo, queridos, não é normal, aonde ele chega as coisas acontecem, coisas são transformadas, coisas são mudadas pelo poder de Deus. Esse é o padrão que Deus tem para mim e para você. Aleluia, esse é o padrão de Deus para nós, e nós precisamos buscar essas coisas, mas também precisamos buscarmos andar como Jesus andou, andar em amor, andar no perdão, na misericórdia, aleluia. Se o irmão falhar e ele estiver na beira do abismo, queridos, não vá lá e fique pisando nos dedos dele para ele cair embaixo. Seja misericordioso, estenda a mão para ele, levante e diga, meu irmão, eu estou com você, se você caiu, eu estou aqui para levantar você. Aleluia, Jesus te ama, queridos, eu também amo você, eu vou te ajudar, eu vou te discipular, eu vou te levantar. Essa é a visão do Evangelho. Aleluia, não é pegar os caídos e terminar de matar, queridos, isso nunca foi Evangelho, não é ficar falando mal de um ou de outro, não é tentar destruir ninguém, mas é andar, queridos, num nível em que nós possamos amar como Jesus amou. Aleluia, esse é o Evangelho, queridos, e o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, todo aquele que crê. Se você crê, queridos, o Evangelho, ele tem esse poder na sua vida, não somente no nível da salvação, amém? Mas também no nível de se mover no Espírito, aleluia, nos dons do Espírito, nos dons de curar, nos dons de revelação. Isso está disponível para nós como igreja hoje. Funciona hoje. Se você chegou aqui com alguma enfermidade, no final nós vamos orar e você vai ver que isso que eu estou falando aqui não é somente palavras jogadas ao vento. Você vai ver o poder de Deus vindo sobre a sua vida, curando você, libertando você, te transformando, se você crê nessa palavra. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. A unção de Deus está sobre esse lugar, meu irmão. Existe um poder e uma autoridade que está invertida sobre nós. Nós precisamos nos posicionar diante disso, queridos. Aleluia! Para desfazer as obras de Satanás. Amém? Glória a Deus. Se você está aqui nessa noite, queridos, você veio à igreja e você sabe que precisa de Jesus. Você viveu até aqui uma vida mais ou menos, mas você veio decidido hoje. Eu preciso de Jesus. Essa é a sua oportunidade, queridos. Eu vou dizer uma coisa para você, se você nunca recebeu Jesus, olhe para mim, você vai andar por vários lugares, mas você nunca vai encontrar a felicidade plena. Porque somente Jesus, a salvação, aleluia, e nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual, glória a Deus, devamos ser salvos. Aleluia. Não há outro nome, queridos, que nós possamos ser salvos, somente através do nome de Jesus. É somente Jesus que pode te salvar. Ele disse, olha, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Se você vier para Jesus, queridos, eu quero dizer para você, você vai encontrar descanso para as suas almas. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa.
Aleluia. Se você está aqui, você quer tomar essa decisão que vai mudar a sua vida para sempre, levante sua mão que nós vamos orar por você. Aleluia. Tem alguém que deseja receber Jesus nessa noite como seu único e suficiente Salvador? Não perca essa oportunidade. Essa é a melhor oportunidade que você tem na sua vida. É a oportunidade de receber Jesus como seu Salvador. Amém? Temos alguém que deseja receber Jesus? Talvez você já recebeu Jesus em algum momento, mas você acabou enfraquecendo na fé, se desviando, e você deseja se reconciliar com o Senhor. Você deseja refazer a sua aliança com Ele. Esse é o seu momento. Você quer reconciliar com o Senhor? Levante suas mãos que nós vamos orar por você. Temos alguém que deseja reconciliar? Amém? Querido, se você veio aqui e você está com alguma enfermidade, e você crê na palavra que foi ministrada, vem aqui na frente rapidinho. Não vou demorar, não é nem por força nem por violência, não preciso fazer muita coisa. Eu vou impor as minhas mãos sobre você e você vai ver a unção de Deus vindo sobre a sua vida. Eu não quero nem saber qual a enfermidade que você está passando, que você tem, seja da mais simples ou a mais grave. Não existe nada impossível para o nosso Deus. A palavra de Deus diz que Lázaro já estava com 4 dias morto, e Jesus chegou diante daquela tumba e disse: Lázaro, vem para fora. E não quero saber como foi que aconteceu. Aquele homem já estava em estado de decomposição avançada, mas aqueles órgãos começaram a funcionar novamente. Aquela carne que já estava podre, ela começou a se renovar, e aquele homem saiu de dentro daquela tumba novo em folha. Então não venha dizer para mim que existe enfermidade impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Levanta tuas mãos. Pai, segundo a tua palavra, nós ministramos aqui nessa noite. Nós cremos, Senhor, na imposição de mãos, porque o Senhor disse que nós iríamos por todo mundo, nós pregaríamos o Evangelho a toda criatura, e estes sinais seguiríamos aos que creem, Senhor. Nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. E no nome de Jesus, eu faço aquilo que a tua palavra diz. Eu imponho as minhas mãos sobre esse homem. E eu digo: enfermidade, no nome de Jesus, deixa o corpo dele agora, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Enfermidade, eu te ordeno, sai agora e não volte mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está feito, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, eu estou numa situação, eu estou que nem um boi selvagem. Já viu um boi selvagem, meu irmão? Tenta subir um boi selvagem. Aleluia. Queridos, nós fomos investidos com unção para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Jesus não nos chamou para ficar passivos, para ficarmos quietos, para ficarmos parados. Ele nos chamou, Ele nos revestiu, Ele nos deu autoridade para nós desfazermos as obras do diabo. Aonde nós chegarmos, Deus chega conosco. Aonde nós tocarmos, Deus toca conosco. A unção está sobre você, o poder está sobre você. Se mova, se mova, se mova. Aleluia. Aleluia. Muito mais, queridos, Deus tem para nós. Muito mais Deus tem para nós. Só se coloque na posição. Aleluia. Só se posicione naquilo que Deus tem para você, e você vai ver o sobrenatural acontecer. Amém? Glória a Deus. Seja abençoado, queridos, na prática dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Noite poderosa, irmãos. Glória a Deus. O Senhor reservou esse tempo para nós. Eu sei que você está saindo daqui cheio da palavra para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? O Senhor é bom. Vamos para casa em paz e segurança. Amanhã nós temos o Rema. Se você precisa de mais informações, passa lá atrás e se informa, tá bom? As matrículas estão abertas, como eu falei no começo, e a matéria também. Então é uma oportunidade de você vir e trazer alguém. Lembra também do culto Pegue a Visão no sábado às 19 horas aqui na nossa igreja. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Vão em paz em nome de Jesus.